Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, compaixão que transforma. O Fique por Dentro conversa com Henrique Davanço Peixoto, pastor e missionário da Junta de Missões Mundiais. Pastor, seja bem-vindo ao Fique por Dentro. Bom dia, graça e paz a todos. Alegria e satisfação em estarmos juntos aqui na Rádio Transmundial. Nós que agradecemos a sua participação. Vamos iniciar aqui nossa entrevista com a seguinte questão. Qual foi o propósito inicial e como surgiu a Missões Mundiais? Olha, a Missões Mundiais ela surgiu há mais de um século, 117 anos atrás, com o propósito de evangelizar os povos não alcançados, de ir até os países onde não tinham cristãos, ou países que tinham um pequeno número de cristãos. E povos não alcançados se entende na teoria, né? Na prática também é um pouquinho diferente, mas na teoria são povos que têm menos de 2% de cristãos e não têm a Bíblia na sua própria língua, não tem uma igreja autossustentável. Isso é um povo não alcançado. E a Junta de Missões Mundiais, ela é uma agência missionária das igrejas batistas do Brasil e envia missionários para os 4 cantos da terra. Hoje, principalmente, para os povos não alcançados ou entre os povos não alcançados. E, pastor, como que a Junta de Missões, com as Missões Mundiais, tem evoluído desde a sua fundação em 1907 até os dias de hoje? Isso. Olha, no início foi enviado alguns missionários, uma família de missionários, né? E foi fundado por americanos. E esses missionários foram, a princípio, para plantar igrejas. Aonde? Em locais onde não existiam igrejas. O primeiro casal missionário que a Junta de Missões Mundiais enviou foi, não tão antigo, os registros que nós temos, né? Foi um casal, ele é português, sua esposa carioca, e eles foram enviados para o Paraguai, foi o primeiro campo missionário, pastor Galvão. E lá plantaram igreja, depois foram para outros países, e assim foi a história. Enviando missionários sustentado pelas igrejas batistas do Brasil. Pastor, e quais são os valores fundamentais que guiam as atividades e as decisões das missões mundiais? Bom, o valor fundamental principal é a palavra de Deus. E junto com a palavra de Deus, enviando trabalho de ajuda humanitária, ajuda para os menos favorecidos. Mas todo missionário da Junta de Missões Mundiais, além de fazer um trabalho humanitário, um trabalho de ajuda humanitária para o povo que está lá no país onde trabalha, é plantar igrejas. Por exemplo, nós ficamos desde 2006 na Albânia, estamos um tempinho agora aqui no Brasil, e o trabalho nosso qual era? Plantar igreja. Porém, para plantar igreja, em um país de outra religião islâmica, no caso, você não consegue simplesmente chegando e começando a falar de Jesus para as pessoas ou entregando panfletos. Você tem que fazer amizade, você tem que conquistar o coração das pessoas e tudo de maneira com que você tem o objetivo para falar da palavra de Deus. No caso, lá na Albânia, nós começamos o trabalho de visitação de casa em casa no bairro mais pobre, perto da capital, na cidade chamada Bathori, e ali a maior necessidade era o que? Alimentação. Então, minha esposa, a missionária Henriqueta, ela teve uma ideia, e essa ideia foi muito bem aceita, e ali nós começamos a trabalhar, fazer visitação e oferecer uma comida brasileira. Então, nós levávamos um pequeno botijãozinho de gás, e ali minha esposa fazia comida com as mulheres, porque o homem, a gente não pode conversar com a mulher. O homem conversa com o homem, a mulher conversa com a mulher, no contexto oriental. E ali começou as primeiras pessoas a conhecerem Jesus. Encontramos mulheres há mais de 9, 10 anos, nunca tinham saído de suas casas, porque estavam lá, o marido não deixava sair, enfim. E aí começou a primeira igreja batista de Bathori, em 2006, 2007, e juntamente com uma outra missionária chamada Fátima Amorim, que já está com o Senhor. E o objetivo é a palavra de Deus, plantar a igreja, só que juntamente com plantar a igreja, nós levamos a ajuda humanitária, ou começar trabalhos comunitários mais necessários na contextualização de onde o missionário está. E pastor, como é que a Missões Mundiais seleciona os países, né, as regiões, para concentrar seus esforços missionários? Hoje,
o principal foco de missões mundiais é entre os povos não alcançados. E hoje existe aquela janela 10/40, onde tem os países menos alcançados, mas principalmente a questão da Ásia, né? Países da Ásia, e onde não tem igreja. Não somente a Ásia, mas principalmente onde existe um povo não alcançado. E também hoje, o foco de missões mundiais está com os refugiados, também trabalhando com refugiados e imigrantes, porque são povos não alcançados que vêm de outros países populosos, do Oriente, de maioria islâmica ou budista, hinduísta, e eles estão vindo para os 4 cantos da Terra também. Hoje na África existem muitos chineses. Em toda a Europa, em todo o mundo tem muitos chineses. Então tem um trabalho para isso também. Mas a Missões Mundiais trabalha com povos não alcançados. O foco é enviar missionários aonde ninguém quer ir, vamos dizer assim. Enviar missionários onde realmente existe necessidade. Certo. E pastor, qual a importância da janela 10/40 no contexto das operações das Missões Mundiais? Então, a janela 10/40 é um foco que há décadas Missões Mundiais trabalham e envia seus missionários para lá. Eu não posso estar falando o nome dos países, certo? Mas são países onde existem menos de 10%, menos de 2% de evangélicos, de cristãos, vamos dizer assim, onde a igreja não é fortalecida ou onde não tem igrejas ainda. Hoje existem cerca de 2.000 línguas que não tem a língua, 2.000 línguas, desculpa, que não tem a Bíblia traduzida para essas línguas. Missões Mundiais trabalha nessa área também, com grupos específicos de tradutores, de homens e mulheres de Deus que estão dedicando suas vidas na tradução da palavra de Deus. Isso é um trabalho demorado, mas com a ajuda da tecnologia e do poder de Deus, né? Oração sempre, Deus tem abreviado esse tempo na tradução das Bíblias. E janela 10/40, ele comporta ali principalmente o norte da África e um pouco do sul da Ásia, pega também alguns países da Europa. E são exatamente nesse contexto de janela 10/40, nessas regiões que eu falei, onde Missões Mundiais atua principalmente, enviando missionários para plantar igrejas. A Ermelinda está ouvindo o senhor aqui. Ermelinda Damasceno, na Inglaterra. Né? Ixi, conheço demais, esposa do pastor Jorge, foram missionários na Albânia, fizeram um excelente trabalho lá, e hoje estão trabalhando, plantando igrejas e revitalizando igrejas na Inglaterra. Grande abraço, Ermelinda. Muito bom, está mandando saudações. Amém. Ela é missionária, né? E que Deus continue abençoando essa missão. Recado da Ermelinda. Amém. Então, o pastor diz pra gente, então, quais são os principais desafios, né? Dá para exemplificar os principais desafios enfrentados nesses países fechados, né? Tem alguma relato importante? Os desafios, sim. O primeiro desafio é a língua. Vamos falar alguns desafios, né? Imagine nós brasileiros, a língua portuguesa é uma língua muito difícil, uma das mais difíceis do mundo. Creio no que eu estou falando. Sim, é mais fácil um americano nós aprendemos americano do que o inverso, né? Tem muitas inflexões, gêneros, enfim. E quando a gente passa muito tempo fora do Brasil, só falando outras línguas assim, quando a gente vem para cá, a gente confunde tudo. Chama sorveteria de picoleteria, peixaria de peixada, e aí vai. Mas isso não é o que a gente quer, não. Acontece principalmente nos primeiros meses de readaptação no país de origem. Sim. Mas a primeira barreira ou dificuldade assim é a língua. Me lembro muito bem, em início de outubro de 2006, nós tivemos a nossa última reunião presencial com o pastor Valdomiro Timichak, ele que era então o executivo da Junta de Missões Mundiais, lá no Rio de Janeiro. Ele nos chamou para o seu escritório e teve uma reunião com minha esposa, eu, e ele falou assim: casal da Avanço, façam do aprendizado da língua o vosso ministério. E tudo bem, até então a gente estava ali na reunião, mas quando a gente chegou na Albânia, em 13 e 12 de outubro de 2006, nós já começamos a nos deparar com essa barreira de linguística. E essa barreira, se nós não levássemos a sério, nós até hoje não estaríamos falando bem o albanês. Porque acontece de que o missionário ele pode se acomodar com um tradutor, ele pode se acomodar
com alguém traduzindo para ele, mas isso não é o correto. Então, desde a primeira semana que chegamos na Albânia, nós começamos a ter aulas de albanês, primeira e segunda semana, aulas de albanês, com dois irmãos de uma igreja que já tinha lá, inclusive a Ermelinda, junto com o Jorge, trabalhava junto com o missionário Antônio, um grande desbravador da obra missionária na Albânia. E esses dois jovens, hoje já são casados, têm filhos, mas eles começaram a nos ensinar o alfabeto, que tem 36 letras. O alfabeto português tem 26, né? O albanês tem 36. E ali nós dormimos com aquela fita cassete ainda antiga, né? Eu nem lembro mais o nome daquele aparelhozinho que usava para colocar fita cassete. E dormíamos com um fone de ouvido, que era desse tamanhozão enorme, a noite inteira falando o alfabeto albanês. E aprendemos o alfabeto albanês, depois fomos aprender bom dia, boa tarde, boa noite. Então fizemos realmente do aprendizado da língua um ministério. Foi um ano e meio aprendendo a língua. Fizemos a Universidade de Língua Estrangeira na Albânia. Minha primeira pregação foi com 1 ano, 5 minutinhos, mas foi com 1 ano. E hoje, graças a Deus, nós dominamos o albanês. Minha esposa até ganhou um programa de televisão na Albânia, em rede nacional, que hoje passa em 5 países. É tudo para pregar o evangelho. E 100% na língua albanesa. Um outro desafio, se quiser perguntar, pode me interromper, não tem problema. Um outro desafio é a questão cultural. A questão cultural que envolve música, sons, alimentação, modo de comunicar, não é só aprender a língua. O albanês, se você não morar na Albânia, você não vai comunicar bem. Você pode falar algumas frases, mas geralmente, se você mora lá, você aprende como fazer a colocação das frases. Por exemplo, para cada frase que nós falamos, tem 5 maneiras diferentes de falar essa mesma frase. Tem um bom dia de manhã, tem um bom dia quando você encontra essa pessoa lá para as 10 da manhã, tem um bom dia quando está 11 horas, aí vai. Tem um boa noite de entrada, boa noite de saída, só um exemplozinho. Boa noite, quando você chega na casa da pessoa, Mimbrama. E quando você vai embora, é Natenemir. Então, são cumprimentos que não faz parte aqui do Brasil. A língua também é totalmente diferente, a mistura do grego com o russo, só Jesus para fazer essa língua entrar na nossa mente. A comida também é um fator, né? Hoje não está nem tanto, mas quando nós chegamos lá, a comida era um fator muito determinante para o missionário se adaptar. Era a base de pão, pepino, tomate, queijo, muita coalhada, depois chegou o macarrão, o arroz na Albânia é caríssimo, 250 gramas, depende da época, chega a custar 3 euros. Então, a alimentação básica lá é pão, pepino, tomate, coalhada e essas coisas assim, bem simples, mas muito queijo, né? Muito valor proteico e carboidrato também muito bom, muito natural. Eles seguem 3 refeições diárias, assim, esse padrão também? Quando chegamos lá, era 1 ou 2 refeições diárias. Um pão, pepino, tomate, às vezes um pedaço de queijo. Na região que nós fomos trabalhar. Na capital era diferente. Era mais pão com coalhada, essas coisas. Ainda hoje, os trabalhadores mesmo é pão, pepino, tomate, queijo, coalhada, levam para trabalhar uma alimentação por dia. Tem mudado. Geralmente hoje tem um café da manhã, é só um cafezinho com pão, ou às vezes uma sopa de batata com feijão, e uma alimentação básica no dia, ou 2. Mas nas fichatas, nos vilarejos, é bem mais difícil, viu? É difícil lá a questão de alimentação. Tem melhorado muito, né? Mas a população em geral sofre muito. Entendi. Pastor, e como as missões mundiais preparam o apoio, né, para os missionários irem a campo? Para o missionário ir para o campo hoje, pela Junta de Missões Mundiais, ele tem que ter uma preparação muito sólida, como sempre foi. Nós, por exemplo, fizemos o curso de bacharel em teologia, já éramos missionários no Maranhão, trabalhávamos com recuperação de pessoas droga-dependentes, com desvio de condutas, com pessoas com problemas de até depressão, ansiedade, estresse, enfim, com vários problemas. E ali nós já estávamos fazendo seminário, fizemos bacharel em teologia, depois fomos estudar antropologia, missiologia, linguística, são cursos que seria como um aperfeiçoamento, pós-graduação, vamos dizer assim, né? E depois passamos por um processo de 2 anos. Esse processo é um processo de seleção,
porque a junta não envia o missionário para onde ele quer ir. Muita gente quer ir para os Estados Unidos, quer ir para aquela ilha isolada de Manhattan. Muita gente quer ir para países onde tem muito conforto, vamos dizer assim. E Jesus, ele morreu por todos, não morreu apenas pelo americano, não morreu apenas pelo holandês, não morreu apenas pelo europeu, morreu pelo sul-americano, morreu pelo africano, morreu pelas minorias étnicas, morreu por todos. Então a obra de Deus, ela precisa ser completada. Hoje são cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. Desses 8 bilhões, metade ainda não foram alcançadas. E quanto mais o tempo passa, mais aumentando. Então, como eu falei, são 2.000 povos que não têm língua, 2.000 línguas que não estão traduzidas para a sua língua de origem. Então, o processo de seleção da junta ele é muito cauteloso, tem uma equipe muito abençoada de pastores, de homens e mulheres de Deus que trabalham na junta, trabalhando com os missionários, candidatos aí para o campo. Tem uma faixa etária para a pessoa ser enviada, no máximo 36 anos de idade. Tem tudo um porquê. Tem questão de família, número de filhos, porque fazer missões, todo mundo quer ser um missionário, mas a gente não pode também só levar pela emoção. Tem que ter um chamado de Deus, Deus chamou todo mundo, né? Uns para ir e outros para sustentar, e outros para estar orando e sustentando. Então é uma coisa muito séria. E passa por um perfil que a Junta de Missões Mundiais tem, mas tem que ser bem preparado, sabe? Conhecer muito bem a Bíblia, conhecer muito a questão de cultura, de antropologia missionária, e ter facilidade para aprender outras línguas, e fazem alguns testes. Eu não sei nem como eu passei, mas Deus nos enviou lá, graças a Deus. Muito bom, pastor. E olha, as igrejas precisam se engajar mais nisso, né, pastor? Os tempos estão se abreviando, né? Que depois o senhor passa os seus contatos, tá? Como que as igrejas podem se envolver. Amém. E quais são os resultados tangíveis desse trabalho maravilhoso, do Missões Mundiais, da transformação de vidas, comunidades? Só tem um resumo para a gente disso ao redor do mundo? Sim, temos. Hoje, a Junta de Missões Mundiais, ela tem 1.996 missionários trabalhando em mais de 86 países, dentre esses países trabalhando com alguns povos específicos ou com o pessoal mesmo do próprio país. Já milhares de vidas foram alcançadas nesses anos. Ano passado, centenas de igrejas foram plantadas, milhares de batismos, dezenas de milhares de pessoas conheceram Jesus. Nem todos aceitaram, mas conheceram o Evangelho, tiveram algum estudo bíblico. Enfim, milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas foram atendidas pelos programas comunitários através de missionários da Junta de Missões Mundiais. Falar em números exatos é muito difícil, porque é um número que sempre crescente, né? E a Junta de Missões Mundiais ela faz esse planejamento anual, e aí sai o resultado. E o alvo da Junta de Missões Mundiais é completar a missão ainda no século XXI. Parece impossível, mas para Deus nada é impossível. E quando nós focamos em alcançar o próximo, levar as boas novas do Evangelho, né? A alegria do Senhor para os povos, Deus ele abre as portas. E esses missionários da Junta de Missões Mundiais estão completamente, vamos dizer assim, contextualizados com o povo onde trabalha, dedicam suas vidas no aperfeiçoamento do aprendizado da língua e comunicação do Evangelho, criando trabalhos comunitários que venham de encontro à necessidade básica de cada povo onde está, ou cada local de trabalho onde está. Para quê? Para que a glória de Deus seja manifesta através do amor, da compaixão que transforma. Da compaixão que foi isso que Cristo fez por nós. Ele veio, morreu por nós, porque Ele nos ama, nos amou e ama. Isso é compaixão. É amar o próximo mais do que a si mesmo. E em Missões Mundiais, o alvo é amar o próximo, levar o Evangelho, para que esse Evangelho venha transformar a vida espiritual, a vida emocional e também o contexto onde essa pessoa está trabalhando. Eu lembro que quando nós chegamos nessa cidade, lá da Albânia, a primeira cidade que nós trabalhamos, na Albânia, na época, existiam 29 cidades que não tinham um cristão sequer, eram tudo islâmicos, né? E aí fomos trabalhar em uma dessas cidades, na cidade não tinha uma árvore quase, muito raro a gente ver alguma árvore. E fizemos um trabalho junto com uma fundação chamada Express Postipori, Esperança para a Albânia. São os irmãos lá da Holanda que abraçaram o projeto de plantação de árvores.
Parece simples isso, plantar árvore, e tem árvore a ver com o evangelho. Quem criou os céus, a terra, o mar, as árvores, os animais, foi Deus. Interessante que conforme a gente ia plantando as árvores, a população nem sabia direito o que ia fazer. E fomos fazendo, antes de plantar, treinamento, isso, para conservar. Hoje você vai lá, a cidade tem mais de 3.000 árvores, grandes, frondosas, no verão, cheia de folhas. Deus transforma até a natureza, né? É assim que Deus faz. Temos que também escolas que não tinham cadeiras, não tinham carteiras, conseguimos também um projeto com essa fundação holandesa, chegar lá duas scanners enormes, mobiliar essas escolas, trazendo mais comodidade e alegria para os estudantes. Isso abriu as portas para pregarmos o evangelho nesses locais. Centenas de pessoas passaram pela igreja. Hoje nós temos membros da nossa igreja que estão esparramados por toda a Europa. E continua sendo cristão, continua testemunhando. Temos membros de nossa igreja trabalhando em outras igrejas na Europa também, saídos da Albânia. Então, Missões Mundiais trabalha com o quê? Vamos chamar assim, com o homem total, corpo, alma e espírito. No corpo, no físico, trabalhando para a educação, para que ele cresça, que consiga formações maiores. Um fato nessa área, lá em Bathori não existiam muitas jovens que tinham terminado o 2º grau, porque era costume dos pais fazer até a 6ª, 7ª série, tira da escola para trabalhar. Hoje, não vou dizer 100%, mas 90 e poucos por cento dos formados que têm o segundo, fizeram faculdade, que tem algum curso profissional, que fizeram faculdade da cidade de Bathori, mais de 90% são da nossa igreja. Por quê? Nós íamos de casa em casa, incentivando os pais e mostrando, provando, olha, quem faz faculdade consegue fazer um trabalho, abrir um comércio, fazer alguma coisa diferente. E isso hoje é notório. Você vê até a qualidade de vida dos irmãos da igreja ter um up bem maior do que a população normal. Por quê? O evangelho transforma, Jesus transforma, e é ele que nós pregamos. Que bênção. Pastor, nossa entrevista está chegando ao final, mas antes gostaríamos de abrir espaço para o senhor divulgar as redes de contatos. Eu queria também divulgar, nós temos alguns livros, um deles é esse aqui, chama Compaixão que Transforma, Vivendo o Amor de Cristo entre os Povos Não Alcançados. É um livro que fala sobre a compaixão e tem dezenas e dezenas de testemunhos de milagres que Deus fez na Albânia e continua fazendo. Tem outros livros também, mas a rede social é @canalmissões. @canalmissões. Você vai encontrar um vlog nosso no YouTube. E tem também, se você digitar, deixa eu pegar aqui para não errar, né? @Henrique_DAVP. Henrique_DAVP. E Pedro esse Peixoto, né? Pedro Peixoto, isso, DAV de Dave, né? Pedro Peixoto. E através disso você consegue acessar o Instagram, Facebook, e lá tem nosso contato, tem celular, WhatsApp, essas coisas todas. E será um prazer estar falando com você, explicando mais sobre a Junta de Missões Mundiais, sobre os povos não alcançados, e juntos caminharmos para levar o evangelho do reino a todas as pessoas. Amém. E o tema de hoje foi Compaixão que Transforma. A entrevista foi com Henrique Davanço Peixoto, pastor e missionário da Junta de Missões Mundiais. Pastor, muito obrigada pela sua participação. Muito grato. E o Fique por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista que, por sinal, foi ótima. Muito obrigada. Até a próxima.